Vimos na aula 1 que os conjurados se reuniam secretamente para conspirarem e proporem fim à dominação portuguesa no Brasil a partir da capitania de Minas Gerais. Os conjurados tinham vários projetos para o Brasil após a independência, como a criação de universidade em Vila Rica, a criação de manufaturas que era proibido na colônia e o serviço militar obrigatório, por exemplo. Queriam uma república democrática para o Brasil, como era nos Estados Unidos, que haviam conquistado há pouco tempo a sua independência do domínio britânico. Porém, não planejavam acabar de imediato com a escravidão, até porque quase todos eles, que lideravam o movimento, eram da elite e possuíam muitos escravos que trabalhavam em suas grandes propriedades. Tiradentes, que era alferes e não possuía fortuna, foi um dos líderes da Conjuração Mineira. Seu papel era fazer a propaganda do movimento junto ao povo e conseguir apoio e armas. A população mineira vivia apavorada com a ameaça da derrama pelo governador da capitania, pois os impostos atrasados chegavam a quase 9.000 quilos de ouro, ou seja, a 9 toneladas. E o ouro tinha começado a ficar escasso nas áreas de mineração, a partir dos anos de 1760. Assim, não se encontrava muito ouro como lá no início do século XVIII. Os conjurados planejavam começar a revolta contra as autoridades portuguesas no dia da aplicação da derrama. Pensavam que o povo teria tanta raiva da opressão portuguesa que apoiaria a rebelião. Porém, alguns que participavam do movimento denunciaram os companheiros em troca do perdão das dívidas, como foi o caso do coronel Joaquim Silvério dos Reis, que escreveu uma carta ao governador da capitania, Visconde de Barbacena. E assim, as autoridades coloniais prenderam os envolvidos. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde fora conseguir apoio e armas. O sonho de independência do Brasil fora adiado. Os conjurados ficaram 3 anos presos, aguardando os julgamentos. A sentença para alguns foi a condenação a muitos anos de prisão. Já para outros, foi o degredo, a banição para Angola, na África. Tiradentes foi o único condenado à morte por enforcamento. Seu corpo foi esquartejado e que deveria servir de exemplo para que ninguém se atrevesse a se revoltar no Brasil. Mas por que apenas Tiradentes foi enforcado, caros estudantes? Porque era o único sem fortuna e cargo importante? Porque foi o líder fervoroso que divulgou a conspiração junto ao povo para conseguir mais adeptos à revolta? Ou porque assumiu toda a responsabilidade pela conspiração?